Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma reflexão muito importante que mudou muito a minha vida, a minha percepção, a minha relação com Deus, a minha relação com Cristo e com as pessoas. A partir de um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, que é a famosa oração de Jesus, quando Jesus ora lá no jardim do Getsêmani, né, na noite anterior de sua crucificação. Nos primeiros capítulos, quando ele diz Pai Santo, né? Jesus estava orando, então ele diz, ele fala do poder que Deus havia dado a ele para que desse a vida eterna a todos. E ele vai dizer lá no versículo 13: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus único, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A referência completa vai estar na descrição do vídeo abaixo, você pode conferir depois, pode conferir antes, inclusive de ouvir o áudio, é até melhor. E então, a gente foi ensinado desde sempre, uma cultura de que a vida eterna, na perspectiva do cristianismo, é algo a ser vivido depois da morte. Você vive uma vida de penitência, uma vida de devoção, uma vida de entrega a Deus, praticando boas obras, vivendo de forma, procurando viver de forma íntegra, de forma reta, ainda que a gente erre, porque a Bíblia diz que nós erramos, porque aquele que diz que não peca já está pecando, porque todos pecam. E então, após viver essa vida temente a Deus, de entrega a Deus, de penitência, de boas obras, ajudando, acudindo, assistindo aos necessitados, amando o seu próximo como a ti mesmo. Então, depois de a gente viver uma vida praticando todos esses aspectos, então a gente entra na vida eterna. Depois que a gente ressuscita e a gente vai para um pseudo céu, a gente ressuscita, então tem início a vida eterna. Mas de acordo com o que Jesus Cristo disse aqui em sua oração, não. Ele diz que a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti como Deus único e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a partir do momento em que você reconhece a Cristo enquanto aquele que morreu em nosso lugar, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício substitutivo. Cristo morreu a nossa morte, ele não morreu por nós, ele morreu em nosso lugar, porque éramos nós que deveríamos ter morrido na cruz. Então Cristo morreu em nosso lugar e não por nós. Então, a partir do momento em que você reconhece, em que nós reconhecemos isso, e que nós percebemos em Cristo nosso único Salvador e Senhor, e a partir disso nós temos acesso ao Espírito Santo, o mesmo Espírito que Jesus disse também no Evangelho de João, quando ele disse: olha, quando eu for, eu vou enviar o Consolador, e ele vai falar de vocês, falar para vocês as minhas palavras, ele vai conduzir vocês pelo caminho da verdade. Então, a partir dessa consciência, a partir do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nós entramos na vida eterna. Então, todo cristão que de fato serve a Cristo, todo cristão que de fato entendeu a premissa do Evangelho de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, amar ao seu próximo como a ti mesmo, essa pessoa já entrou na vida eterna, essa pessoa já vive a vida eterna, que vai continuar, vida eterna essa que vai continuar após a morte desse nosso corpo. Então nós, você, todo aquele que conhece a Cristo, todo aquele que conhece a Deus como Deus único e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para morrer em nosso lugar, e nos dando acesso ao Espírito Santo, nos dando acesso à graça de Deus, esse já entrou na vida eterna, já vive a vida eterna. Então você, meu querido, que é cristão, você já vive uma vida eterna, e essa vida eterna vai continuar após a morte do nosso corpo. E como conhecer a Cristo? Tem três elementos básicos. Como conhecer a Cristo? Oração, leitura da palavra, melhor dizendo, leitura da palavra, oração baseada nessa leitura
e relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo é por meio da oração. Quando você faz o que Jesus diz, né? Quando você entra lá no seu quarto e a porta é fechada e você fala com o seu Deus em segredo e Ele ouve em segredo as suas orações, e através da relação com uma igreja, porque assim como Jesus diz, né, no modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso, Ele diz claramente que o Pai é nosso, que o pão que o Pai Nosso dá também é nosso. Então, outra forma de você conhecer a Deus, de você conhecer a Cristo, é a relação com a igreja, a relação com os irmãos, porque Jesus mesmo disse, o apóstolo Paulo mesmo compara a igreja de Cristo com um corpo, onde todas as partes têm cada uma a consciência plena da sua inter-relação uns com os outros. Então, todas as partes do corpo, por menor que sejam elas estão ligadas, elas estão relacionadas entre si, elas são dependentes umas das outras e elas têm essa consciência, né, de que a função de cada uma delas depende da outra. Então, o corpo de Cristo é isso, onde todo cristão entende que ele depende do seu irmão. Então, a relação com a igreja, a relação com o seu irmão, a relação fraternal com o seu irmão também é um elemento importante para que a gente conheça a Deus, para que a gente conheça a Cristo, até porque Jesus Cristo disse que Ele somente se manifesta onde tem no mínimo dois reunidos em nome dEle. Então, Cristo só é plenamente conhecido, Cristo só se revela plenamente na comunhão dos santos, quando a igreja se reúne em seu nome. Então, lembrando, nós cristãos, todo aquele que conheceu a Deus, todo aquele que conheceu a Cristo a partir desses elementos da relação com a igreja, relação fraterna, da leitura da palavra e da oração inspirada nessa leitura da palavra, aquele que conheceu a Cristo já vive a vida eterna. Então nós já vivemos a vida eterna e que vai, como eu já disse, continuar após a morte desse nosso corpo pela eternidade. Então nós já somos eternos, nós já entramos nessa vida eterna, nós não estamos ensaiando, nós não estamos treinando com as nossas penitências, com a nossa devoção, com o nosso amor a Deus, com o nosso amor ao próximo. Nós não estamos ensaiando a entrada na vida eterna, não, nós só conseguimos amar o nosso próximo, nós só conseguimos abrir mão da nossa própria vontade, entregar a nossa vida para servir a Deus, porque nós já conhecemos a Deus como nosso Deus único, como Deus único, nós já conhecemos a Jesus, nós já temos em nós, a partir desse conhecimento, o Espírito Santo, né, que nos conduz nessa relação enquanto igreja, nessa relação fraterna enquanto igreja. Então tudo isso que nós fazemos enquanto cristãos já é reflexo de que nós já vivemos na vida eterna. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse momento, por mais essa palavra revelada, por mais esse momento de reflexão, e pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo, que nos foi concedido a partir do sacrifício de Cristo, quando Ele morreu em nosso lugar lá na cruz, perdoando todos os nossos pecados, nos permitindo entrar na vida eterna, nos permitindo viver aqui já nesse momento, viver a vida eterna, que esse Espírito Santo que habita em nós e age no meio da Tua igreja possa conduzir o nosso entendimento nesse processo de conhecimento do Senhor, e que o Senhor possa nos inspirar para que a gente de fato entenda que nós já vivemos a vida eterna, que a vida eterna ela já está pronta para que nós vivamos nela aqui nesse momento na Terra, e que ela vai continuar pela eternidade mesmo após a nossa morte. Em nome de Cristo Jesus. Amém.